Olá pessoal, eu sou o Dr. Cássio Martins, sou urologista e cirurgião robótico e esse vídeo é sobre um assunto que algumas pessoas já me perguntaram. Qual a diferença entre o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna? O aumento da próstata. São a mesma coisa? É a mesma doença? Tem o mesmo tratamento? Fica aqui que vocês vão entender um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E agora, doutor, tive um diagnóstico de aumento da próstata. Já faz tempo que eu lido com isso, ou acabei de receber a notícia, tô apavorado, será que isso é câncer? O que eu faço? E agora, o que a gente faz? Mas eu não sinto nada, ou eu sinto, o que eu devo sentir, o que eu não devo sentir? O que está acontecendo? Vamos lá. As duas principais doenças da próstata, na verdade existem várias doenças de próstata, prostatite crônica, prostatite aguda, prostatodínia, tem um monte de nome. Mas as duas principais que nós conhecemos, que todo mundo se preocupa, são o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Ou seja, o aumento da próstata, a próstata aumentada. E aí, qual que é a diferença das duas? Vamos começar do começo. Câncer de próstata, dá sintoma? Não dá. Você não sente nada, absolutamente nada. O câncer de próstata tem o rastreio, vai todo ano no urologista, faz o PSA, faz o exame de toque, por quê? Porque não sente nada. Quando você vai sentir alguma coisa, já foi o boi com a corda. O câncer já tá lá na frente, você vai sentir dor óssea, mal-estar, ter fratura, já é metastático, não tem mais muito o que se fazer. Dá para fazer algumas coisas, mas não tem muito mais o que se fazer. Por isso que tem esse rastreio anual, que todo mundo fala, a partir dos 45 anos, a partir dos 50, que é um tema para um outro vídeo. E o aumento da próstata, tem algum sintoma? Esse tem um sintoma que as pessoas, na maioria das vezes, nem percebem. Por quê? Porque ele é um sintoma que vai piorando gradativamente, você não percebe o que está acontecendo. O ser humano se acostuma com tudo, então ele se acostuma a urinar mal sem perceber. O que seria urinar mal? Vamos lá, algumas coisas que muita gente não sabe. Levantar 2, 3, 4 vezes à noite para ir no banheiro. Isso é urinar mal, não significa que você está indo várias vezes que você está urinando bem. Nossa, doutor, urino muito bem, bem demais até. Levanto 5 vezes à noite para ir no banheiro. Não, está errado. Isso daí se chama noctúria. É o nome besta. Mas você não pode levantar à noite para dormir, para urinar. A noite foi feita para dormir. Você tem que levantar no máximo uma vez. E olhe lá. Por que está levantando várias vezes? Porque tem alguma coisa que está obstruindo e atrapalhando para a urina sair. Essa coisa que está obstruindo e atrapalhando, provavelmente é a próstata aumentada. Então quem tem a próstata aumentada tem essa dificuldade? Não necessariamente. Tem pacientes que têm a próstata que não é muito grande e atrapalha muito, e tem pacientes que têm a próstata muito grande e não atrapalha nada. Mas o que é uma próstata muito grande? A próstata de um homem de 45, 50 anos é por volta de 25 a 30 gramas. Mais jovem, um pouco menores, de 20 a 25, mais velhos, um pouco maiores, de 30 a 35 gramas. Mas o normal é de 25 a 30 gramas, mais ou menos. Então, você pode ter uma próstata de 40 gramas que te atrapalha muito para urinar. Ela é um pouco aumentada, mas ela atrapalha demais. Você levanta 3, 4 vezes para ir no banheiro à noite, vai no banheiro toda hora, tá assistindo televisão, tem que sair correndo para ir no banheiro. Quando vai urinar, a urina vem e para. Vem e para, vem e para. Ou o jato está muito fraco, ou então terminou de fazer xixi, fala, nossa, parece que a bexiga ainda está meio cheia, sabe? Se você está sentindo isso, tem grande chance da sua próstata aumentar. Mas também existem próstatas enormes. Eu tenho pacientes, por exemplo, com próstata de 250, 300 gramas de tamanho e não sentem nada, urinam super bem, levantam uma vez à noite para ir no banheiro, não precisa nem tomar remédio às vezes. Então não é bem o tamanho da próstata que afeta, e mais os sintomas que ela pode provocar. Claro que é mais possível que os pacientes que tenham próstatas maiores tenham mais sintomas do que os pacientes que tenham próstatas menores. Mas não quer dizer que vai ter ou não. Eu costumo comparar as duas doenças, o câncer de próstata e a próstata aumentada, com o olho da gente. Como assim, doutor? A próstata aumentada é igual miopia, hipermetropia. Você não consegue enxergar direito, não enxerga muito de perto, não enxerga muito de longe, não reconhece as pessoas na rua, vai tentar ler, precisa espremer o olho. A próstata aumentada, você não consegue urinar direito, vai no banheiro toda hora, vem e para a micção, tem a sensação que a bexiga tá cheia, acorda à noite para fazer xixi. E o remédio para isso é usar óculos no olho e usar remédio para próstata.
Em alguns casos, ou maiores, ou que o remédio não funciona, você faz a cirurgia de correção do óculos no olho. Você faz a cirurgia para correção da próstata. E tá tudo bem, é uma doença benigna. Não vai te levar a um câncer isso daí. Já o câncer de próstata é igual ao câncer de olho. Começa, não aparece, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você percebe, tem que tirar o olho fora ou tem que resolver o câncer de próstata. Na maioria das vezes, tirar a próstata fora. Nossa, doutor, então, peraí, eu tô sentindo esse negócio de ir no banheiro toda hora. O que eu tenho que fazer? Existem algumas medicações que facilitam para você urinar. Essas medicações vão depender do tamanho da próstata, do número de vezes que levanta à noite, da quantidade de urina que sai, se vai no banheiro toda hora, se sai entrecortado ou intermitente, se tem a sensação que sobrou urina na bexiga. Então tem vários critérios para a gente saber quais medicações que vão ser usadas. E para isso você precisa passar com o urologista e fazer alguns exames e contar a sua história para o urologista. Cada paciente tem um tipo de história e cada paciente vai usar uma combinação diferente dos tipos de medicação. Certo, doutor? E se eu precisar da cirurgia da próstata? De fazer a cirurgia de raspagem da próstata, que eu já ouvi falar. A cirurgia que é igual a cirurgia do olho para evitar o óculos, sabe o que eu falei? Tem dois tipos de cirurgia, basicamente. Uma cirurgia que é endoscópica e uma cirurgia que não é endoscópica, que vai por fora da bexiga. As cirurgias endoscópicas são as que têm muito menos comorbidades, ou seja, depois da cirurgia você fica muito bem, às vezes vai embora para casa no mesmo dia, não precisa ficar de sonda, é super tranquila. Que é a raspagem da próstata, como dizem, ou o laser da próstata, ou o Rolep, são várias modalidades que você vai passar no seu urologista e depois também eu faço um vídeo diferenciando todas elas. E tem as cirurgias por fora, que você tira o miolo da próstata por inteiro. Você abre a bexiga, isso nas próstatas mais volumosas, né, acima de 150, 120, 150 gramas, você tira o miolo da próstata como um todo. E aí é uma cirurgia mais delicada, que dá para fazer por robô, dá para fazer por vídeo, dá para fazer aberta, fica com a sonda durante um tempo, mas isso também é um tema para outro vídeo. Depois que você faz a cirurgia, você tirou a obstrução que vem depois da bexiga, você tirou o volume da próstata. Peraí, doutor, mas eu ainda tenho risco de ter câncer de próstata? Infelizmente ainda tem. Por quê? Imagina que a próstata é igual a um abacate. O câncer de próstata ele ficaria como se fosse na casca do abacate. O aumento da próstata é como se fosse o miolo, a parte comestível do abacate, sem o caroço, a parte comestível do abacate. Quando a próstata aumenta, aumenta a parte comestível, é isso que atrapalha para urinar. Quando você faz a raspagem ou tira o miolo da próstata, você tira a parte comestível, só que a casca ainda fica, e geralmente é na casca que fica o câncer. Então, mesmo tendo uma doença, pode ser que você tenha outra, tanto de próstata aumentada para câncer de próstata, quanto câncer de próstata também ter a próstata aumentada. Ou seja, são duas doenças diferentes que podem estar concomitantes no mesmo paciente. Tá certo, doutor. E se eu tenho câncer de próstata? O câncer de próstata ele tem diversas graduações, tá? Nós chamamos de ZUP, vai de 1 a 5, ou Gleason vai de 6 a 10. Resumidamente falando, o ZUP 1 ou Gleason 6 é o mais bonzinho do câncer, ou seja, não tem câncer bonzinho, né? É o menos pior dele. Quer dizer que ele está bem na fase inicial, ele não é tão indiferenciado, ele parece muito com a próstata mesmo. O Gleason 7 ou o ZUP 2, ele é um câncer um pouco mais avançado, ele está um pouco mais de tempo dentro do corpo. Isso significa que ele nem é tão bonzinho quanto o Gleason 6, mas também não é tão grave quanto o 8, 9, o 10 ou o 3 ou 4. Os tratamentos principais que nós tentamos fazer para curar o câncer vão nesses 6 e 7 aí. Que na grande maioria das vezes é a cirurgia do câncer de próstata ou a radioterapia. A radioterapia a gente reserva mais para pacientes que não aguentariam fazer a cirurgia. O mais comum hoje em dia é fazer a cirurgia do câncer de próstata, principalmente para Gleason 6 e 7. Os Gleason 8, 9, 10 ou ZUP 3, 4 e 5 são os cânceres de mais alto risco. Ai, doutor, então eu vou morrer? Não, não é isso. É que eles têm a maior probabilidade de não ter um tratamento curativo, de precisar de mais um tratamento. Por exemplo, faz uma cirurgia, volta o tumor, porque não tirou ele por completo, ou porque ele já tinha saído da próstata, e aí depois você pode fazer uma radioterapia, se voltar de novo dá para fazer uma quimioterapia, um tratamento hormonal, alguma coisa que prolongue. Ou seja, tem uma taxa de cura um pouco menor, não é muito menor, um pouco menor,
mas pode-se conviver muito bem com a doença, com as medicações, quimioterapia, radioterapia, etc e tal. Isso vai ser um tema para um próximo vídeo. As cirurgias hoje do câncer de próstata vão retirar a próstata inteira, independente do tamanho que ela tenha. Tira toda a próstata. Lembra do abacate? A casca dele, eu tenho que tirar a casca como um todo. E o maior temor dos homens é ficar impotente depois da cirurgia. Será que fica mesmo? Não fica? Depende muito de como era a potência antes da cirurgia, como era a característica do tumor, se o paciente tem outros problemas, diabetes, pressão altas, que podem dar impotência sexual. Depende de vários fatores. Mas uma das coisas que podem ajudar é pegar no começo. Por quê? Existem alguns nervos que correm do lado da próstata e quando a gente faz a cirurgia no início, a gente consegue soltar os nervos sem machucar muito. E aí tira a próstata e a ereção volta normalmente. Em alguns casos, quando está o câncer saindo da próstata ou está invadindo ou está muito indiferenciado, a gente precisa tirar tudo aquilo ali. E aí a recuperação da potência fica um pouco mais difícil. Mas o tratamento do câncer de próstata, na maioria das vezes, que são os pacientes mais iniciais, tem cura e é super tranquilo. É uma cirurgia que demora cerca de 2 horas para ser realizada e o paciente, na maioria das vezes, vai embora no dia seguinte para casa com uma sonda. Mas isso eu vou explicar quando eu estiver falando sobre o câncer de próstata. Esse vídeo foi só para explicar a diferença maior entre o câncer de próstata e o aumento da próstata. Vocês gostaram? Dá um like, sigam nas redes sociais e mandem dúvidas nos comentários. Terei o prazer de responder. Um abraço!